Bom pessoal, bom dia. Vamos continuar aqui, né, com a questão do Serrano, né, falando a questão da Mine, né. Agora a gente vai ver um pouco a visão que os cátaros tinham sobre a Mine e também sobre a reencarnação. E aí o Serrano continua, né. Tentaremos agora responder à pergunta que fizemos sobre a reencarnação. Em que reencarnação acreditavam os druidas e os iniciados cátaros? Imaginamos que a ideia deles sobre o tema residiria no conceito de Mine, que já esboçamos, e que não se refere ao desenvolvimento simples e romântico de uma crença que sustente o retorno de uma certa individualidade, né, de um particular eu, descendo ou subindo numa escada zoológica, né, como darwinista ou evolucionista, de descer ao animal ou ascender aos anjos, devido a uma lei mecânica chamada karma, repleta de restrições e de sentido de pecado, né? Essa é a ideia dos teósofos e dos ocultistas ocidentais do final do século passado e início deste, desenvolvida em romances, né, e pseudomísticos. É também a crença de bruxas e xamãs ignorantes que, uma vez mortos, se transformam em sapos, raposas ou cobras. Aqui o que ele está falando é o seguinte: os cátaros e os druidas, eles não acreditavam nessa reencarnação dos espíritas, né, que a gente conhece hoje, que você morreu, aí vai nascer de novo num outro corpo e não sei o que. Essa reencarnação que a gente acredita, né, a reencarnação da evolução, a reencarnação que é ensinada aí pelo pessoal da nova era, pelos espíritas, toda essa coisa. Isso aí para os cátaros não existia, tá? Isso aí é uma bobagem, né? Os cátaros falavam que tudo isso daí é uma bobagem, que não existia isso daí. E os cátaros, eles acreditavam exatamente no contrário, né? No contrário, ó, para você ver, os cátaros não acreditavam na evolução, né? Essa evolução da reencarnação, que você tem que ficar reencarnando para evoluir. Eles falavam que era exatamente o contrário. Olha o que eles acreditavam aqui, ó. O conceito de Mine é totalmente oposto. Mine baseia-se na involução e não na evolução, né? Então a Mine não é sobre evolução. A Mine é o contrário, é sobre involução, né? A Mine é a lembrança de uma vida divina perdida, de uma idade de ouro, né? Então, para os cátaros, o homem não descende do macaco, mas é o macaco que involuiu do homem, né? Assim como o homem involuiu do mundo divino, né? Do Deus homem. A própria terra, chamada mãe natureza, de onde vem as piores crueldades e aberrações, é a involução de outra terra espiritual que possivelmente se localizou no interior do homem. Assim, a involução é a estratificação dos vícios implícitos das possibilidades pré-existentes no homem total, ou é resultado da ação do princípio oposto, eterno e destrutivo, do caos e do nada, do mal, como os cátaros teriam dito. Então aqui a ideia dos cátaros é o seguinte: a Mine não tem nada a ver com evolução. A Mine não é você evoluir, né? Você tem que encarnar para evoluir. Não, a Mine é o contrário. A Mine é o seguinte: o espírito caiu para o homem, né? O espírito involuiu no homem e o homem involuiu no macaco, né? E a terra, que era espiritual, involuiu na terra, que é a criação do demiurgo, né? Que os cátaros falavam que é o mal. Então os cátaros falavam que essa terra que a gente está é a criação do mal, né? Que é uma segunda terra, uma criação eles chamavam do mal, né? Do caos, do nada,
ou do próprio Jeová, né? Eles chamavam de Jeová. Então os cátaros falavam o seguinte: a Mine não é você evoluir essa terra, é o contrário. A Mine é você recuperar aquilo que você já tinha, né? A Mine é você involuir, né? A involução é você caminhar na contramão. Você não vai evoluir essa terra. Essa terra é criação, né? Que nem falavam os cátaros, criação do mal, né? Essa terra é uma queda da terra original. Você não tem que evoluir ela. Você tem que recuperar a outra terra. Você tem que recuperar a sua memória, recuperar a sua origem. É exatamente o contrário, né? Exatamente o oposto do que a gente aprende, né? Então a Mine é a recuperação daquilo que você já era, do seu estado original. Porque o espírito decaiu no homem e o homem evoluiu ainda mais e criou o macaco, né? Então não é, ó, para você ver a diferença. A gente aprende que o homem veio do macaco e é o contrário, o macaco que veio do homem, né? O macaco é o homem involuído, né? Olha que coisa absurda, né? Tudo o contrário do que a gente aprendeu. Então o homem seria ali, né, depois que ele foi misturado, né, ele seria o espírito involuído, né, uma involução do divino, e o macaco uma involução do homem. Então é tudo ao contrário, né? E a Mine, né, os cátaros, eles acreditavam que a Mine era você recuperar as suas memórias divinas, a sua origem divina, e abandonar essa terra, né? Você retornaria aí para a terra original, né? Seria o duplo etérico dessa terra, né? Essa era a ideia dos cátaros, que é exatamente o contrário da evolução, né? Os cátaros falavam que você não tinha que ficar aqui evoluindo essa terra. É exatamente o oposto. Você tinha que recuperar as suas memórias, quem você era, recuperar a sua identidade, né? E aí você retornaria para outra terra, que é você recuperar a Mine, né? Sua memória de sangue. E não você evoluir essa terra, porque essa terra é uma queda da terra original, né? Você não tem que evoluir ela, você tem que recuperar ela, e para ela ser absorvida pela terra original e não para ela evoluir.